Desde o princípio, quando o Verbo se fez carne, a história da redenção começou a ganhar forma entre nós. Cristo não veio apenas para salvar indivíduos, ele veio para formar um povo, uma família, uma noiva. E sobre essa verdade eterna, a Igreja foi fundada. Não sobre ideias humanas, não sobre estruturas passageiras, mas sobre a rocha inabalável, Jesus Cristo, a pedra angular rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa diante de Deus. Foi o próprio Cristo quem lançou os alicerces. A Igreja nasce do coração do noivo. É fruto do seu amor e da sua entrega. Ela é a noiva adornada pela graça, purificada pela palavra, vestida de pureza e esperança, aguardando o dia do reencontro. Ser igreja é entender que pertencemos a algo muito maior do que nós mesmos. Somos parte daquilo que o próprio Deus está edificando. E o fundamento é Cristo. Não há outro. Não há substituto. Por isso, a igreja permanece, porque foi o noivo quem a plantou, quem a sustenta e quem prometeu completá-la. Tudo começou com o nosso querido, saudoso John Ongun. Ele era um pastor batista numa igreja de Örebro. E aí ele foi encaminhado para cuidar de imigrantes suecos que moravam nos Estados Unidos. E nesses 20 anos que ele ficou nos Estados Unidos, ele teve contato com outros pastores avivalistas, como Moody e outros. Ele participou de um movimento avivalista ali nos Estados Unidos e ele foi contagiado, foi batizado no Espírito Santo, recebeu os dons do Espírito. E aí, quando ele voltou para a Suécia, em 1890, em função dessa nova visão dele, ele não foi mais aceito na Igreja Batista de Örebro. Ele fundou a Sociedade Escola Missionária em Örebro e John Ongun mandou então o missionário Eric Johnson, que teve um ministério próspero e isso se espalhou, né, pelo estado do Rio Grande do Sul e outros estados do Brasil. Numa convenção que aconteceu ali no Rio Grande do Sul, eles tiveram, né, a grata visão e desejo de fundar uma igreja batista independente na cidade de Curitiba. E ali mesmo eles já decidiram os nomes que viriam para cá, que era o pastor Noé Valêncio e o pastor missionário Olavo Berg. Na sequência veio o missionário Nils Score, também com tendas, né? E dali, nesse movimento, que veio a ideia e as condições para fundarem esta igreja. E aí, no dia 3 de dezembro de 1961, eles fundaram, né, esta gloriosa e maravilhosa Igreja Batista Independente de Curitiba. E quando foi organizada aqui, eram 14 membros apenas, né? E a partir daí, a igreja foi crescendo, foi se desenvolvendo e chegou até os dias de hoje, né, que é uma bênção. Há 64 anos, um grupo de corações se reuniu com um só propósito: ser igreja. Não apenas levantar paredes, mas edificar vidas. Não apenas formar um endereço, mas construir um altar. Desde então, a Igreja Batista Independente de Curitiba tem sido testemunha viva da fidelidade de Deus, uma chama que, mesmo diante dos ventos, nunca deixou de arder. Mas o verdadeiro fundamento nunca esteve no concreto das paredes, e sim na rocha que é Cristo, porque foi Ele quem disse: "Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Afinal, igreja é quem somos. Somos o corpo que se move, as mãos que alcançam. Somos a expressão viva do amor de Cristo em cada gesto, em cada palavra, em cada ato de misericórdia. Hoje, celebramos 64 anos de história,
mas celebramos acima de tudo o autor dessa história, Cristo, o centro, o motivo, a razão, a pedra angular que sustenta tudo o que somos e tudo o que ainda seremos. Em um mundo que tenta negociar princípios, nós reafirmamos o que é inegociável, a verdade do Evangelho, a graça que transforma, a missão que continua. Porque a igreja é um ponto de partida. Somos chamados para ir, para iluminar os vales, para amar os quebrados, para anunciar a esperança que não se apaga. Igreja Batista Independente de Curitiba, 64 anos sendo luz, sendo corpo, sendo noiva. Que o tempo passe, mas que Cristo permaneça o centro. Que cada geração encontre aqui não apenas uma lembrança, mas um chamado. Porque ser igreja é isso, viver para que o mundo veja que ainda há esperança. E tudo que somos, tudo que vivemos, tudo que fazemos encontra sentido em um único nome, Jesus Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém.